É isso aí, galera, da segunda série do ensino médio. Vamos lá, né, para mais uma aula de física. Deixa eu colocar aqui a nossa atividade na tela para a gente discutir melhor sobre o assunto. Antes da atividade, eu quero colocar aqui um slide, tá? Para a gente discutir melhor sobre esse assunto. Pronto, pessoal, o slide já está aqui na tela. Deixa eu ampliar a imagem. É o seguinte, galera. O nosso assunto agora é sobre os gases, né? Quais são, né, os gases que estão à nossa volta? Bem, os gases mais comuns à nossa volta são o oxigênio, tá? Mas nós temos aí o hélio, o hidrogênio, o neon. Temos outro gás muito famoso, que é o dióxido de carbono, que é o CO2. Ele é liberado na respiração humana. Inclusive, alguém, outro dia, né, um famoso aí, disse que usar máscara faz mal à saúde, porque o ser humano fica respirando monóxido de carbono. Pessoal, o ser humano, durante a sua respiração, ele não libera monóxido de carbono. O que libera monóxido de carbono, que é um outro gás que está à nossa volta, representado pela sigla CO, são, né, os motores a combustão de combustíveis fósseis, né? Veículos que utilizam aí a gasolina e o diesel, eles sim liberam o monóxido de carbono. Nós, seres humanos liberamos o dióxido de carbono, que é um outro gás, tá ok? Inclusive, se você olhar a fórmula química aqui, ó, o dióxido de carbono é CO2 e o monóxido de carbono é o CO, tá certo? Mas vamos lá. O que seria, então, um gás ideal ou um gás perfeito? É uma situação bem simples, galera. Se você pegar um gás e submeter ele a determinadas condições de pressão e de temperatura, esse gás ele vai ter um determinado comportamento. E o interessante é o seguinte: se você fizer a mesma coisa com o oxigênio, com o hélio, com o hidrogênio, etc., elevando as suas... mudando, né? Na verdade, a palavra exata é essa, mudando as suas condições de temperatura e pressão, eles vão ter um comportamento muito parecido, tá? Então, para qualquer gás, se você baixar a pressão a que ele é submetido e elevar a sua temperatura, eles vão ter comportamentos semelhantes. Qual é esse comportamento semelhante que os gases passam a ter? Bem, observa aqui, primeiro, as moléculas são consideradas pontos materiais, ou seja, suas dimensões e formas são desprezíveis. Então, o que vai determinar o volume de um gás não é o tamanho da molécula, certo? É a forma com que elas estão ligadas entre si e o espaçamento entre essas ligações, tá certo? Então, todos os gases vão passar a ser submetidos a essa regra. Segunda regra: as colisões entre as moléculas e as paredes do recipiente são perfeitamente elásticas e de pequena duração. Quer dizer, se você baixar a pressão e elevar a temperatura de um gás, toda vez que as moléculas dele se colidir com as paredes do recipiente, essa colisão vai ser perfeitamente elástica. E aí você vai me perguntar assim: professor, o que é uma colisão perfeitamente elástica? Vamos supor que o gás, quando ele toca na superfície do recipiente que o contém, ele tem uma temperatura de, vamos supor, 200 graus Celsius. Ele tem uma velocidade de 200 metros por segundo. Ele vai bater e vai voltar com os mesmos 200 metros por segundo. Tá certo? Se ele atinge a superfície do recipiente com velocidade de 10 metros por segundo, ele vai atingir com 10 metros por segundo e vai voltar também com 10 metros por segundo. Isso quer dizer que a colisão vai ser perfeitamente elástica.
ser perfeitamente elástica quer dizer que a velocidade de aproximação, de afastamento são iguais. As forças só ocorrem durante choques entre as moléculas, desprezando-se quaisquer outras interações químicas, gravitacionais ou elétricas. Então, só vai ocorrer interação entre eles quando uma molécula se chocar com a outra. Então, essa propriedade também é válida para qualquer que seja o gás submetido a alta temperatura e baixa pressão. As moléculas estão em grande número e com movimentos totalmente aleatórios. Quer dizer, uma das características do estado gasoso a forma é variável e o volume também é variável. Isso quer dizer que a forma é variável porque as moléculas têm movimento aleatório. E quanto maior é a temperatura, maior é a energia cinética, ou seja, maior é a velocidade desse movimento. Tá ok? Quantidade de um gás. Pessoal, antigamente, quando você ia comprar, por exemplo, laranja, você pedia, eu quero uma dúzia. Essa dúzia representa uma quantidade, tá? Quando você trabalhava, por exemplo, colhendo o algodão, você tinha que colher uma arroba, 2 arrobas, 3 arrobas. Essa arroba representa uma quantidade. Da mesma forma, galera, Amadeu Avogadro percebeu o seguinte, percebeu que quando você tem um gás, né, submetido a determinadas condições de pressão e temperatura, por exemplo, se ele estiver, isso para qualquer gás, se ele estiver num ambiente e ocupando um espaço de 1 litro, submetido a uma pressão de 1 atm a 0 graus Celsius, qualquer gás que você colocar nessas condições e ele ocupar perfeitamente esse espaço, vai ter uma quantidade de 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Então, Amadeu Avogadro chamou isso de 1 mol. Tá? Então, toda vez que nós falarmos em mol ou múltiplo do mol, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1000, nós vamos ter essa quantidade ou um múltiplo dela. 1 mol quer dizer o quê? Quer dizer que a massa tem 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas do determinado elemento que você está considerando. 2 mols, 2 vezes 6,02 vezes 10 elevado a 23 elementos. Tá certo? E assim sucessivamente. Isso quer dizer o seguinte, inclusive aqui a gente arredondou, o número de mols é o número de moléculas dividido por 6 vezes 10 elevado a 23. Quer dizer, se for 1 mol, é 6 vezes 10 elevado a 23 dividido por 6 vezes 10 a 23, que dá 1. Se forem 2 mols, vai ser 2 vezes 6, 12, 12 vezes 10 a 23, dividido por 6 vezes 10 elevado a 23, que vai dar 12 dividido por 6, 2. Tá certo? E assim sucessivamente. Essa formulazinha nos permite calcular o número de mols de uma determinada massa. Uma outra forma da gente calcular o número de mols, N, pegando a massa do gás, por exemplo, vamos supor que o exercício diz que tem 100 gramas, e dividindo pela massa molar ou massa molecular. Esse número aqui, pessoal, ele vai aparecer lá na tabela periódica. Vamos supor, um exemplo qualquer, de um gás que a massa molar dele, vamos supor, é 12. E você tem 240 gramas desse gás. Então, é 240 dividido por 12. 240 dividido por 12, 20. Isso quer dizer que você tem 20 mols de matéria. 20 mols de matéria quer dizer que você tem 20 vezes 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas desse gás. Tá ok? Continuando, então, variáveis de estado. O que é isso, professor? Por exemplo, se você tiver com o pneu da sua bicicleta cheio e você deixar ela parada muito tempo, com certeza você já sabe que ele vai murchar. Ou seja, o volume do ar que está parado ali dentro vai diminuir. Isso quer dizer que a quantidade de ar que está lá dentro diminui? Às vezes sim, mas não necessariamente. Simplesmente você muda temperatura e pressão, tá certo?
Se você, pessoal, diminuir a temperatura de uma bola de futebol cheia, o volume dela vai diminuir. Por quê? Porque o ar que está dentro dela diminui de volume. Tá certo? E, claro, a pressão dentro dela também vai diminuir. Então, você tem aqui o seguinte: o que são variáveis de estado? São grandezas que caracterizam uma matéria no estado gasoso, que caracteriza um gás perfeito, tá? Temperatura, pressão e volume. E essas três grandezas, elas se relacionam. Vamos ver como é que elas se relacionam? Eu coloquei aqui uma animaçãozinha para ajudá-los a perceber como que isso funciona. Por exemplo, se eu tenho... vamos imaginar que isso aqui é uma seringa de injeção, só que ela só tem ar dentro dela, ela está vazia, é de outros materiais, líquidos e sólidos, só tem ar. Se você pressionar o êmbolo da seringa, o espaço aqui dentro da seringa vai diminuir. Então, isso quer dizer o quê? Que pressão e volume são variáveis de estado inversamente proporcionais. Isso quer dizer o quê? Se você aumentar a pressão, como você pode ver aqui, né, você aumenta o peso em cima do êmbolo, o volume que está aqui dentro diminui. E se você diminuir a pressão, o volume vai aumentar. Então, pressão e volume são grandezas inversamente proporcionais. Essa outra animaçãozinha mostra a relação entre temperatura e volume. Se você pegar o mesmo pneu, né, e começar a rodar com essa bicicleta num asfalto quente, o pneu ele fica mais rígido. Por quê? Porque a temperatura do ar que está lá dentro aumenta. E logo, o volume do ar também vai aumentar. Isso quer dizer o quê, professor? Que a temperatura e o volume de um gás perfeito são diretamente proporcionais. Na medida em que você aumenta a temperatura a que o gás é submetido, o volume que ele ocupa também vai aumentar. Na medida em que você diminui a temperatura, o volume que ele ocupa também vai diminuir. Tá certo? Temperatura e pressão. Professor, eu não entendo bem o que é pressão. Pressão é simples, gente. Pressão, por exemplo, é o peso que o seu corpo está fazendo na superfície da cadeira. É o peso que o seu corpo provoca na superfície da cama, tá certo? Então, essa relação peso e área, ou força e área, nos dá a grandeza física chamada de pressão. Então, pressão é o esforço feito numa determinada superfície. Você pode notar aqui, pessoal, e ela está associada ao número de colisões dos gases com as paredes do recipiente que o contém. Então, se você aumentar a temperatura, ele vibra mais rápido e colide mais com as paredes. Isso quer dizer que a pressão também vai aumentar. Se você diminuir a temperatura, ele vai colidir menos com as paredes do recipiente e a pressão vai diminuir. Tá certo? E, por fim, uma relação bem óbvia, volume e massa. Tá? Volume e massa. Claro, se você bombeia mais ar para dentro do pneu, o volume dele vai aumentar, né? De forma também diretamente proporcional. Quanto mais massa de ar você coloca dentro de uma bola, maior é o volume dela. Quanto menor é a massa de ar que você coloca dentro da bola, menor é o volume dela, tá certo? Então, vamos lá para a nossa atividade. Deixa eu colocá-la aqui na tela, tá certo? Colocando a atividade na tela, tá aqui. Vamos lá. Pergunta de número 1. O que é um gás? Tá certo? O gás, vou voltar lá em cima, gás aqui está falando sobre gás ideal, né? E a pergunta é simplesmente gás. Pessoal, vamos lá. Gás é o estado físico da matéria. O gás é o estado físico em que a matéria possui volume e forma variáveis. Tá? Então, o gás é uma matéria, é um estado físico em
em que a matéria possui volume e forma variáveis. Tá certo? Atividade de número 2. Quais são os 4 postulados nos quais a teoria cinética dos gases se baseia? Tá aqui. Primeiro, neles só ocorrem colisões perfeitamente elásticas. Neles não existem interações entre partículas. Neles, as partículas têm dimensões desprezíveis. 1 mol de gás ideal ocupa um volume de 22,4 litros, independente de qual seja o gás. Certo? Lembrando que 1 mol, 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Deixa eu destacar aqui, né? Aumentando o tamanho da letra. Isto. Diminuir mais um pouco, né? Ficou muito grande. Pronto, galera. Então, tá aqui, ó. 4 postulados dos gases, né? Caso você tenha necessidade, né? Pode dar uma pausa no vídeo. Exercício número 3. Quais são as 3 variáveis de estado de um gás? Como nós dissemos anteriormente, as 3 variáveis de estado são o volume, a temperatura e a pressão. As 3 variáveis de estado de um gás são o volume, temperatura e pressão. Exercício número 4. A temperatura constante, observa que a ponta do dedo está impedindo a passagem, a saída de ar, né? Então, a temperatura constante. Se você aumentar a pressão sobre um gás, o que ocorre com o seu volume? Analise a imagem e responda. Se você aumenta a pressão, o seu volume diminui, tá certo? Pressão e volume são inversamente proporcionais. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que se a gente aumentar a pressão que ele é submetido, o seu volume vai diminuir, ok? Professor, a resposta ficou grande, tem como abreviar? Tem. Basta você dizer que se a gente aumentar a pressão que ele é submetido, o seu volume vai diminuir. Ponto. Continuando, galera. Exercício de número 5. O que ocorre com a pressão de um pneu de bicicleta se ele for aquecido pela luz do sol? Ele fica mais duro ou mais macio? Então, se eu aumentar a temperatura, a pressão vai aumentar também. E, claro, ele vai ficar mais duro, né? Aumentando a temperatura que ele é submetido,
sua pressão também irá aumentar. Nesse caso, ele ficará mais duro. Certo, galera? Então, se a gente aumenta a temperatura, a pressão, aquele submetido também vai aumentar, porque ele vai vibrar mais rápido, vai colidir mais com as paredes do recipiente, né? E nesse caso, se ele está forçando de dentro para fora, isso quer dizer que, evidentemente, ele vai ficar mais duro. Tá certo, pessoal? Então é isso aí. Ótima tarde a todos.